verdade, é a série que o pastor Flávio começou aqui sobre o Evangelho de João, né? E hoje iremos falar sobre o eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Amém? Quem já ouviu pregações sobre esse assunto? Acho que todos, né? Já todos ouvimos. E hoje a gente, com muita simplicidade, mas também com retidão, né, perante a palavra de Deus, perante o Senhor, a gente vamos junto analisar o que o texto nos oferece, o que o texto nos fala, ainda aos dias de hoje, mesmo já tendo escutado palavras sobre isso, né? Mas iremos analisar o capítulo 15, meus irmãos, se vocês quiserem pegar já, João 15, a partir do primeiro versículo, iremos ler até o 7º, certo? João 15, a partir do primeiro versículo. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus, vamos lá? A palavra de Deus nos fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Até o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um tempinho aqui. Aleluia, Pai. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus, pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo o conselho da Tua palavra, Senhor. Pai, pessoalmente eu te agradeço pela responsabilidade que o Senhor está dando a mim de relatar isso tudo, Pai. Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, totalmente rendido a Ti, Deus. Que de mim nada saia que vá contra a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito possa tomar conta da minha vida nesse instante, nesse momento, Deus. Que minha boca seja a boca profética do Senhor aqui neste lugar, Deus. Para que cada um de nós seja abençoado e edificado pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, obrigado desde já pela Tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como eu costumo fazer, antes da gente se adentrar ao texto, né, de hoje à noite, para entender versículo por versículo, eu gosto da gente entender quando essas palavras foram ditas, ver o contexto um pouquinho histórico, o que está acontecendo, o porquê que Jesus disse isso aos seus discípulos, para a gente entender a pleno o objetivo da palavra do Senhor. Então eu quero convidar vocês a folhear a sua Bíblia um pouquinho mais atrás, para a gente entender aonde nós estamos, né? E a gente vê que a partir do versículo 13, capítulo 13, nós nos encontramos basicamente nos últimos dias de vida de Jesus. Nos encontramos no episódio onde Jesus está reunido com os seus, celebrando a última ceia dele nessa terra. E basicamente Jesus, naquele momento, ele começou
a intensificar os ensinos e as palavras para com os discípulos. E vamos analisar um pouquinho o que estava acontecendo, né, nesse episódio aí. A gente vê que a partir do capítulo 13, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Capítulo 13, versículo 13 e 15 nos fala o seguinte: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois, bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Basicamente, esse episódio nos fala do que? Jesus, do nada, sentados à mesa, ele levanta, pega uma toalha, coloca na cinta dele, pega uma bacia, coloca água nessa bacia e começa a pedir aos discípulos: fiquem em fila aí, vou lavar os pés de vocês. Obrigado, meu irmão. Acredito eu que os irmãos, né, os discípulos, não estão entendendo o que estava acontecendo. Como assim, Jesus? Você vai lavar os nossos pés? Como assim? Jesus começou a lavar os pés de cada um. E chegando em Pedro, a gente sabe o episódio, né? Pedro fala para ele: não, Jesus, não vai lavar os meus pés, não. Sacrilégio. Pode fazer isso, não. E Jesus fala para ele: Pedro, entenda bem, que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, né? Então, Jesus começa a mostrar para eles, não somente com ensinos, em frases, em versículos, em histórias, mas no ato prático, o que eles deveriam fazer logo em seguida, porque ele já iria embora, certo? Um pouquinho mais para frente, né? Nesse clima estranho, acredito eu, que foi se criando naquela sala, naquela cozinha, não sei onde eles estavam reunidos realmente, Jesus fala algo que choca eles. Ele fala assim: eu serei traído por alguém de vocês aqui no meio. Isso a gente vê em João 13, 21 e 22. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olhando um para com os outros, sem saber a quem ele se referia. Eles ficaram espantados. Como assim? Alguém da gente vai trair Jesus? E Pedro dá uma olhadinha para João, que estava reclinado pertinho de Jesus. Dá uma cutucada lá, vê quem é. Aí eles têm essa notícia que com certeza espanta eles. Um pouquinho mais para frente, Jesus continua e espanta mais ainda. Em João 13, 37, 38, Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, vocês me negará 3 vezes. Mais uma declaração chocante. Pedro, que, vamos dizer assim, que até então ele se achava o bambambam, que ele se achava que era o líder, e realmente ele depois seria mesmo, né? Ele tem uma chocante verdade, que ele mesmo trairá Jesus, né? Vocês imaginam, do nada Jesus resolve dar um intensivo para os discípulos, né? Em uma noite só. E um pouquinho mais para frente, ele começa a falar que ele iria embora, iria para preparar lugares, que depois iria voltar para levar eles. Eles estavam para entender o que está acontecendo, o que Jesus está querendo nos dizer. Né? Ele declara que sou ele o caminho, sou ele a verdade, sou ele a vida, né? E logo em seguida, Jesus promete que ele iria mandar o próprio Espírito quando ele tivesse ido embora.
Então, e nós chegamos a essas palavras que vieram em seguida disso tudo que aconteceu. Então, vocês imaginam o clima que estava naquele ambiente, né? E também imaginam, às vezes a palavra errada, a pressa ou a preocupação de Cristo como pai, deixando os próprios discípulos e indo embora. Acredito que o lado humano de Cristo aqui pegou também, porque ele ia deixar eles sozinhos. Então acredito que era um momento crítico, importante, um momento urgente da parte de Cristo, um momento intenso, e tinha uma mistura de emoções, né? Um mix de sentimentos naquela sala, né? E entendendo isso tudo, agora nós vamos entrar no nosso texto para continuar, né, essa mensagem que Cristo deu aos discípulos e que Cristo nos dá mais uma vez hoje para cada um de nós, amém? Então, versículo 1 do capítulo 15 nos fala o seguinte, vamos lá junto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Temos uma divisão de papéis aqui. Jesus fala muito claro. Jesus é videira, certo? Verdadeira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Isso implica, ao meu ver, que tem algumas videiras falsas hoje em dia no nosso meio. E na época deles também, com certeza. Cuidado com as videiras que se dizem verdadeiras. Quem podem ser essas videiras falsas, vamos dizer assim, né? Podem ser religiões diferentes, seitas, pode ser usos e costumes estranhos, né? Então a gente tem que ficar de olho de onde nós estamos tirando o nosso sustento. E eu te pergunto, de onde você está tirando o seu sustento? Porque nós estamos falando de videira. Aonde nós estamos tirando o nosso sustento? Tudo aquilo que substitui a videira verdadeira, que é Cristo, isso é uma videira falsa. Podemos paragonar isso à idolatria. Tudo que substitui Cristo na nossa vida se torna idolatria. Tudo que substitui a videira verdadeira, como que a gente pode entender quem é a nossa videira? Aonde que nós gastamos mais tempo durante o dia? Aonde que nós procuramos o alimento diário? Nós gastamos mais tempo em procura de Cristo, em oração, em fazer o bem, em ser testemunha diárias nos nossos trabalhos, nas nossas casas, ou a gente gasta tempo com outras coisas a não ser Cristo? Porque se a gente entende o nosso chamado e o nosso objetivo, nós não vamos perder tempo com outras videiras, com outras fontes. A fonte da vida eterna, a fonte da verdadeira vida, só Cristo é para nós. Vocês concordam com isso? Amém? Então, Cristo é a videira verdadeira, em nome de Jesus. E fala que tem o Pai. O pai é o agricultor, né? O pai é o dono da vinha, quem cuida, quem poda e limpa, quem fica de olho no nosso crescimento, certo? Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Temos dois tipos de ramos, o que dá e o que não dá fruto. E eu confesso para vocês, na hora que eu estava lendo e preparando isso, eu pensei, parei, e falei, Jesus, como que alguém que está em ti não dá fruto? Como que alguém que está enxertado na videira não dá fruto? E no momento eu não estava entendendo como isso era possível. Mas nós vamos responder a essa pergunta um pouquinho lá para frente. Deixa em stand-by aí, amém? Que tipo de pessoas são essas que estão na videira e não dão frutos? Eu escrevi algumas. São aqueles que
não crescem e não querem crescer dentro do corpo de Cristo. O que atrapalha é o crescimento dos outros, que tira a linfa vital. Pessoas que só querem algo para si mesmas, que gastam esforço vital, tempo, esforço, boa vontade de quem tenta cuidar delas. Crentes imaturos que param no meio do caminho e ficam empacados ali com um peso a ser carregados. Essas pessoas estão prestes a serem cortadas. Essa é a verdade. No corpo de Cristo tem ramos desse jeito. Infelizmente. Que não sejamos nós. Que se a gente ouve a palavra do Senhor e alguma coisa está incomodando, o Espírito Santo está cutucando aí, que a gente possa realinhar a nossa coluna aí, amém? Os que dão frutos, quais são? São podados. De cara fala, ó, você vai pelejar, vai ser podado. Tramontina, corte fácil. Né? O agricultor, o pai, né, percebe os galhos que estão produzindo mais fruto e desses galhos começa a tirar tudo o que ele acha necessário para que o galho possa continuar a produzir e aumentar a produção sempre mais, sem distrações e sem impedimentos. O pai, o agricultor, vai passeando na vinha e vai observando as árvores, né, os galhos que estão dando mais fruto. E quando ele percebe que está dando fruto, que está dando certo, ele vai e começa a podar, abrir espaço. Para quê? Para que ele possa dar sempre mais e mais fruto. Para que não tenha nada que impeça o desenvolvimento do ramo em si e o desenvolvimento dos frutos, dos resultados que Cristo espera de cada um de nós. Cristo espera fruto da sua vida. Saiba disso. Cristo espera fruto de você e de mim. Tem estação certa para dar esse fruto. Tem o tempo certo para dar esse fruto. Tenho uma última notícia da parte de Deus. Igual falei, você e eu vamos ser podados. Quem quer ser podados? Na realidade, ninguém quer ser podados. Porque sabe o que significa podados? Deus vai começar a tirar coisas da sua vida que você gosta, que você se acostumou e você não quer abrir mão. Só que tem uma notícia: Deus vai podar você, Deus vai podar a minha vida no tempo certo. A poda vai ser diferente para cada um de nós. Não quer dizer que Deus tire algo de mim para o meu crescimento e esse mesmo algo que tirou de mim o tire de você. Cada um peleja com alguma coisa. Cada um sabe, e Deus mesmo sabe, o que é preciso cortar na vida da gente. Pode ser pessoas, relacionamentos errados. Pode ser um tipo de trabalho errado. Pode ser um vício, um seu costume, uma sua forma de lidar, uma sua forma de falar, uma falta de testemunho. Deus vai podar, meus irmãos. Deus vai cortar a gente em nome de Jesus. E mesmo a gente não querendo, vamos ser cortados, e glória a Deus por isso. Porque o resultado vai ser para a glória de Deus e não para a nossa glória. Se somos pessoas comprometidas com Deus, tem pessoas comprometidas aqui com Deus? Vocês estão comprometidas? Querem se comprometer ainda mais? Querem dar fruto em nome de Jesus? Eu quero, meus irmãos, eu quero crescer. Eu quero fluir, eu quero evoluir. Eu quero que cada um deseje isso. Que cada um entenda o tempo que nós estamos vivendo, que não é tempo mais de brincar. Que não é tempo mais de viver com distrações. O tempo das distrações da juventude acabou. Não é mais tempo de perder tempo.
é tempo de dar fruto para a glória de Deus. Amém? Se somos pessoas comprometidas com Deus e estamos dando fruto e queremos continuar a dá-lo, pode ter certeza que Ele vai te podar e vai tirar aquilo que compromete essa produção. Amém? Versículo 4. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E aqui Jesus basicamente reforça o que já estava dizendo e basicamente dá um conselho: permaneça em mim. Vocês que estão dando fruto, permaneça, continua. Não para não, deixa te podar mesmo. Permaneça em mim, eu também permanecerei em vocês. Porque se a gente permanece, Ele permanece também. Amém? Você sozinho não está apto para dar bons frutos. De nós nada sai que presta. Quem concorda com isso? Nós não somos aptos para dar bons frutos. Se Deus não permanecer em nós, nada de bom sai. Nada de bom sai. Só estando e permanecendo, entendo? Só estando e permanecendo. Só estando e permanecendo nele, vamos dar fruto para a glória de Deus. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui Jesus é bem direto e incisivo. No versículo 1 eu falei para vocês que eu sou a videira, né? Ele falou que Ele é a videira verdadeira. E tem o Pai, que é o agricultor. E aqui ele nos fala algo que chama a minha atenção. Ele continua sendo a videira verdadeira. E nós somos e continuamos sendo ramos. Não tem inversão de papéis. Não tem que achar que você é melhor de quem está cuidando de você. Não tem que achar que você sozinho, porque já experimentou algo, você já vai conseguir sozinho andar com seus pés. Não, não. Ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Entenda a diferença. Entenda essa diferença, meus irmãos. Se alguém permanecer em mim, e aqui falar, e eu nele, aí sim esse vai dar fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vocês lembram da pergunta que nós fizemos no versículo 1? Vimos os ramos que não estavam dando fruto, seriam cortados. E aqui nesse versículo vamos ver o fim deles, né? Aqueles ramos que estavam na videira, que não deram fruto, foram cortados. Agora, esses ramos que foram cortados, o fim deles é ser jogado fora e ser queimados. A palavra fala isso. Os ramos do versículo 2, né, não deram fruto porque não permaneceram, não continuaram. Eles fizeram uma experiência com Cristo, eles tiveram esse contato, eles estavam nele, só que não permaneceram nele. E aqui a Bíblia não fala que se você não permanecer, automaticamente ele não vai permanecer em quem não está na videira.
que, meus irmãos, eu peço licença para vocês. Eu quero abrir uma pequena parêntese aqui e falar algo que eu já tenho conversado com alguns irmãos sobre isso. E eu acho que mais pessoas precisam entender isso. Eu acho que isso é urgente, acho que isso é para os dias de hoje. Os dos versículo 2 não permaneceram, não é verdade? Aí eu me pergunto, será que nós temos parte da culpa nisso? Será que nós temos parte da culpa se alguém não permanece em Cristo? Essa aqui é mais para a gente entender sobre os novos convertidos. Tem pessoas que têm um contato com Cristo. Tem pessoas que precisam ser cuidadas. Tem pessoas que precisam gastar tempo com elas. Igual Cristo falou para o Pai, não corta essa árvore. Deixa cavar em volta dela. Deixa limpar. Deixa tirar sujeira. Deixa adubar. Deixa cuidar dela ainda. Aí se não der fruto, aí você pode cortar. E Deus falava isso com os novos convertidos, com as pessoas que entram e saem como nada fosse. Pessoas que têm o gosto na boca, mas por um motivo ou por outro some, ninguém vê mais. Será que nós temos responsabilidade de muitas pessoas que não permanecem em Cristo? Eu digo que sim. Claro, parte. Porque nós que estamos na videira, amém? Nós estamos na videira. Nós estamos permanecendo na videira. Então nós temos uma certa inteligência. Nós temos uma certa experiência. Então sabemos que os novos convertidos, pessoas que se aproximam, precisam de cuidado, igual o recém-nascido. Como que foi você e eu? Como que nós nos convertemos? Alguém cuidou da gente? Alguém orou pra gente? Nós estamos envolvidos? Alguém nos envolveu em algo? Isso se perdeu dentro da igreja, meus irmãos. Não tem mais aquele coração de igreja, de envolver as pessoas, de ser família de verdade. Isso se perdeu. E muitas das vezes com o desejo que essas almas se batizam, se acrescentem ao povo de Deus, de uma forma leve e rápida, a gente deixa que essas pessoas se batizam. E elas têm todo o direito de querer se batizar, com certeza. Só que nós, que temos um pouquinho de salzinho a mais, para dar um pouquinho mais de gosto, a gente tem que ficar de olho. Não para tirar a liberdade do irmão, mas para ver se esse irmão mesmo teve um encontro com Cristo. Porque hoje em dia, todo mundo fala que é crente. Todo mundo fala que ama a Deus, fala versículo lindos demais, faz proclamações em público, mas ninguém pegar a cruz quer pegar, não. Ninguém quer pegar a cruz. Ninguém entende o que significa servir a Deus. Servir a Cristo significa abrir mão da sua própria vida, literalmente. Nem mãe, nem pai, nem irmão, nem esposa, nem filho deve ser mais importante que Cristo na nossa vida. É isso ser discípulo de Cristo. É isso que Deus nos chama a ser e a fazer. É isso que Deus fala. Antes de querer fazer uma construção, para um pouquinho. Começa a fazer os cálculos. Vê se o dinheiro que você tem no banco vai dar para acabar a construção. Que às vezes você para no meio do caminho, você vira a zombaria dos outros. É isso que acontece, meus irmãos, com muitas pessoas. As pessoas acham que vir na igreja é fazer parte do clube ABB ou DLC. Hoje é bom, amanhã não vou mais. Tanto faz. Não, meu filho. A gente que tem mais sal na cabeça tem que explicar para eles. Tem que ajudar eles. Porque eles são recém-nascidos. E com recém-nascido a gente cuida das mínimas coisas. Envolve eles, cuida deles. Claro que também
eles têm que ter o próprio desenvolvimento, começar a entender, começar a ver. A gente precisa ver os frutos desses caras. Com todo respeito falando. A gente precisa ver os frutos, se são frutos que testificam, que testemunham que realmente ele encontrou a Cristo. Porque senão a gente coloca um peso maior nas costas deles de condenação. Eu acho isso, gente. A gente tem responsabilidade sim. Temos responsabilidade sim de cuidar. Temos responsabilidade sim de ser exemplos, de envolvê-los nas nossas panelinhas. Vocês concordam com isso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Ou eu estou falando asneira aqui? Vocês estão entendendo? Isso é importante, entender essa posição. O que nós precisamos fazer. Amém? Versículo 7. Estou quase acabando, viu, gente? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Permanecendo nele, nós temos o privilégio de falar com ele, de pedir algo na vontade dele e nós recebermos esse algo. E sabe por que nós o recebemos? E sabe por que Deus falou com tanta certeza e clareza que nós iremos receber? Porque para nós sermos enxertados na videira, para nós permanecer nele, ele e nós precisamos de quê? De intimidade com Cristo, diária, constante. E se nós temos intimidade com Cristo, diária, constante, as nossas orações mudam. Nós não vamos orar e pedir somente para o nosso umbigo. Nós vamos entender, Deus vai começar a mudar a sua estrutura, vai começar a mudar a sua cabeça, vai começar a mudar os seus desejos, os seus sentimentos. Ele vai soprar no seu ouvido, no seu coração. É preciso disso. Vou orar ao Pai. E se Ele já te soprou no coração, e você já está pedindo o que está já no coração dele, automaticamente vocês vão tê-lo. É isso que acontece. Nós vamos mudar e ser transformado na presença de Deus. Gente, isso tudo que nós lemos, que nós debatemos, isso tudo me fala de intimidade. Meus irmãos, se não tiver intimidade e santidade, nós não vamos para lugar algum. Nós não vamos para lugar algum. Nós estamos perdendo umas 2 horinhas aí nessa quinta-feira. E aí que está a pergunta do Espírito Santo para nós. E aí? O que você vai fazer? O que você quer fazer, meu filho? Você vai querer ser cortado? Vai querer dar fruto? Vai querer permanecer? Vamos lá, vamos fazer as contas. Precisamos de intimidade, meus irmãos. Quem precisa aqui, gente? Eu preciso, meus irmãos. Eu necessito de uma forma tremenda. E cabe a nós, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E essa intimidade, meus irmãos, é uma decisão, é uma escolha que você precisa tomar por si mesmo. A sua esposa não pode tomar para você. O seu marido não pode tomar para você. Você tem que decidir. Pai, eu quero ter intimidade contigo. Pai, eu entendo o que a falta de intimidade faz na minha vida. Nós sabemos, meus irmãos, o que a falta de intimidade faz na nossa vida, não sabemos? E muito bem. Às vezes hoje nós estamos pagando ainda um preço por falta de intimidade. Vamos decidir, vamos escolher ter intimidade com Cristo. Como Cristo teve intimidade com seus discípulos desde o começo. Ele cuidou deles com carinho, com amor. Não mostrando pregações eloquentes, pregações lindas, maravilhosas. Ele esteve com eles.
Isso fez toda a diferença. Se a gente está com Ele e nele, nós vamos ver toda a diferença em nossas vidas, nos nossos dia a dias, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso serviço. Em nome de Jesus, acredite nisso. Aleluia. Deus é bom. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor pela mensagem, pelo conselho da palavra. Mais um dia, aleluia. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa revelação, Pai. Obrigado, Deus, pela revelação da palavra. Senhor, que o Senhor nos conduza, Senhor, para nossas casas em segurança. Que o Senhor venha, Senhor, trabalhar em nós, Senhor, o restante da semana, Pai. Que o Senhor possa ser presente, Pai, em nossas vidas, para que possamos escolher o caminho correto, Pai. Porque o mundo tem nos chamado, tem nos tentado, Pai. Mas eu creio em nome de Jesus, através da intimidade com o Senhor, Pai, através da intimidade contigo, Pai, podemos vencer o mundo, Pai. Em nome de Jesus, que possamos cada dia, todos os dias de manhã, Senhor, possamos primeiramente buscar a Ti, Pai. Buscar força em Ti, Senhor Jesus, para que possamos vencer a batalha de todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vá em paz para sua casa. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração e não endureça o coração. Amém? Estão liberados em nome de Jesus.